Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez para passar algumas dicas de acesso ao site da Unopar, tá bem? A área do aluno, né, que é o nosso principal foco hoje. Então vamos lá, é necessário que você acesse unopar.com.br, em seguida passe para login e sou aluno. Quando você clica em sou aluno, ele vai abrir a aba, né, pedindo o seu usuário, que é o seu número de matrícula ou o seu CPF. Então, vamos trabalhar com o CPF, que é mais fácil, né? Todo mundo sabe o seu CPF. Se você não tiver a senha ainda, você entra em contato com a secretaria que a gente passa para você. Bem, então você vai escolher o curso, né? Entro aqui em portal do aluno. E em seguida ele vai abrir as opções, né, que nós temos no nosso novo ambiente. Então aqui é um tutorial, tá? Ele é bem explicativo, é interessante que vocês acessem também. Nesse momento a gente não vai mostrar, tá? A gente vai passar de item por item para que vocês possam entender um pouquinho o portal de vocês, tá bem? Então aqui aparecem os seus compromissos, tá? Que você tem aqui no semestre, nesse momento. Ele não tem nenhum tipo de evento cadastrado, tá? Aqui a gente tem os avisos, tá? Que aparece aqui, ó, os últimos avisos. Eu clico aqui em exibir e ele fala, ó, qual é o aviso que ele está passando, né? Então é importante que vocês entendam que são avisos gerais, tá? São avisos para todos os alunos. Então, se aquele aviso cabe a você, você vai ter que realizar a ação que ele fala. Se você já fez aquilo que ele está sendo pedido, você só desconsidera, tá bem? Aqui ele aparece minhas notas, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, os detalhes, né? Clica sempre em exibir. Então ele vai mostrar para você as disciplinas que você está cursando, tá? Nesse semestre agora. E a pontuação de cada uma, se já tiver as notas, né? No caso, como a gente está iniciando o semestre, então a gente não tem nenhuma nota ainda disponibilizada, tá? Se eu clicar aqui do lado em estudar, ele vai acessar, então, a disciplina, tá? Então, vamos entrar aqui no curso. E a mesma coisa que se eu tivesse, ó, ele entrou na disciplina Avaliação da Educação. Que é a mesma coisa que se eu tivesse clicado aqui em estudar, e aí ele vai direto, né, para o curso, e aí aqui tem o menu para escolher as disciplinas. Então, é o mesmo acesso, né, a diferença é que ele foca direto na disciplina que você quer. Para os alunos que têm aula do semipresencial, então, essa anteninha aqui diz que tem aula ao vivo, tá? Onde tem essa bolinha azul aqui, são as disciplinas que vocês têm atividades liberadas já. Então, são disciplinas que são necessários que você realize as atividades que estão aqui disponíveis, tá? Então, a gente vai dar uma olhada na disciplina de avaliação da educação aqui, para que vocês possam entender, então. Eu prefiro desmarcar todos os itens e deixar somente marcado aquele que eu quero, tá? Então, o semipresencial tem um dia específico de aula, a aula é transmitida ao vivo, tá? Depois ele abre um link aqui, acesso à aula. E o 100% online, ele vai abrir direto aqui em vídeo, tá? Então, o 100% online vai ter liberado o acesso no sábado de manhã, tá bem? Então, aqui a gente tem o material, tá? Da teleaula, tem os slides e tem a aula atividade. Sempre em PDF, quem não tem o PDF instalado no computador precisa fazer a instalação. Aqui, onde tem o A1, você vai ter as avaliações da aula e do material, tá? Então, você pode fazer, ó, ainda não está liberado, né? Então, você pode fazer
a avaliação assim que tiver liberado. Então, quando que vai estar liberado? No dia 10. Tá? Esse aqui, o aluno tem o dia 10 para fazer a avaliação. A avaliação é importante para que a gente saiba como é que o professor se saiu, se você acha que deve ter mais conteúdo, né? Qual é a tua opinião sobre aquela aula específica, tá bem? Quando a gente fala em aula, a gente está falando da teleaula, tá, pessoal? Então, aqui, ó, deixei marcado só a teleaula, eu vou visualizar e eu vou descer aqui, ó, T1, vocês viram, ó, T1, que é teleaula 1, no dia 10, tá? Aí aqui eu tenho o T2, que é teleaula 2, no dia 17. Tá? Semana que vem a gente tem aula, tá bem? Não tem feriado. Teleaula 3, tá? No dia 24, olha. E a teleaula 4 no dia 3, tá? Então, por que aqui tem o período? Porque é o período da aula ao vivo. Depois desse período, 72 horas depois, o aluno pode rever a aula quantas vezes quiser até o final do seu curso. Então, eu vou clicar aqui no material para vocês visualizarem, ó, eu tenho os slides aqui, que é o resumo do conteúdo que o professor trabalha na teleaula, tá? Ele não aparece aqui na tela para vocês. E a aula atividade são exercícios, né, que são colocados para o aluno. Então, se o aluno precisar do 100% online, precisar do gabarito, a gente entra em contato com a secretaria que a gente passa para vocês aqueles que nós tivermos disponíveis, tá? Então, desmarquei teleaula aqui. Vou entrar, então, já por ordem, no fórum, tá? O que é o fórum? Pessoal, o fórum, cliquei aqui, ó, ele tem um período, tá? Então, o período dele é de 8 de fevereiro até 1º de março, esse é o período dele, tá? É o período que quer dizer, é o momento que você tem para fazer a tua postagem no fórum, para responder aquele questionamento que está sendo colocado. Então, vamos verificar o que está sendo colocado aqui. Você clica na disciplina, no fórum, né? Clicou na avaliação aqui do tópico que foi criado. E aqui dentro desse quadro a gente tem as orientações. Aí eu vou verificar o que está sendo pedido com toda a calma. Vou fazer a leitura dos textos que ele tem aqui, dos links, enfim, aqui tem um texto em PDF e um outro texto aqui, são 2 textos, olha. Fiz a leitura dos textos direitinho, vou responder, tá? Cliquei em responder aqui e vou, ó, eu escrevi aqui teste, vocês não precisam fazer isso, por favor, não façam, tá? É só vai dar trabalho para a tutora eletrônica. Então, cliquei no teste e vou responder, tá? Cliquei em responder aqui. Eu quero visualizar as minhas respostas, então eu vou clicar aqui em visualizar apenas as minhas mensagens, ó, e ele vai aparecer aqui a minha mensagem teste, tá? No final, quando a tutora ou o tutor eletrônico fizer a correção desse fórum, vai aparecer um ponto de legal, né? O dedinho para cima, legal, ou o dedinho para baixo que não foi legal. Então, você cumpriu ou não cumpriu o proposto, né, da atividade, tá? E aí aqui, ele vai aparecer a completude. Então, quando a gente fala em completude, aqui ó, vou deixar o fórum, eu entrei, deu 50%, tá? Quer dizer, eu fiz uma postagem, ele deve estar pedindo mais alguma coisa ali. Então, verifica sempre, você quer uma postagem, ele está te pedindo uma postagem ou 2 postagens, o que ele está te pedindo para que você faça de forma correta, ok? Então, ele deu 50%, porque eu postei alguma coisa ali. E aqui depois a tutora vai fazer a correção da atividade e vai te dar a pontuação. Então, quer dizer o quê? Que você ganhou completude, porque você fez a metade ali, mas você ainda não tem a pontuação, porque ela vai ser corrigida, né? E conforme aquilo que você escreveu, ele vai te passar a pontuação, que vai de 0 a 1000 pontos dessa atividade do fórum, tá bem? Então, passamos o fórum. Eu vou mostrar para vocês o conteúdo web. Então, o que é o conteúdo web? Vou clicar aqui para ver, ó, entro em atividade, tá? Então, eu tenho CW1 e CW2, né? Então, eu entrei no CW1. Ele vai carregar aqui.
e vai colocar pra gente mais conteúdo, tá, pessoal? Então, ele vai mostrar o conteúdo. Ah, não, eu entrei ali e não deu certo. Beleza, eu vou clicar direto aqui em cima, nesses links que ele vai aparecer, tá? Então, cliquei no conteúdo, nesse caso aqui específico, eu vou ter que clicar em todos os links, porque ele não está disponibilizado ali dentro. Então, eu vou fazer a leitura, se tiver link, eu clico no link para acessar, tá bem? Vou acessar todos os conteúdos que estão aqui, essas 3 sessões, para que eu tenha a completude de 100%, que essa aluna já utilizou. Mesma coisa, conteúdo Web 2. Qual é o prazo que eu tenho para fazer isso? Bom, você tem do dia 8 até o dia 26/6, que é o último dia do semestre, tá? Ah, mas eu vou fazer isso só no dia 26/6. Olha, é meio complicado, porque você precisa responder as atividades, né? Então, você vai ter a atividade de aprendizagem, a atividade diagnóstica, a avaliação virtual e a prova presencial. Então, é importante que vocês façam a leitura desses conteúdos, né, antes de responder as atividades, tá? Então, tá aqui o conteúdo, falamos de teleaula, eu quero mostrar a leitura para vocês. O que é a leitura? A leitura é onde está o livro digital de vocês, tá? Então, a leitura aqui tem o plano de ensino do curso e tem o livro didático. Então, tá aqui o livro, tá? Você pode baixar ele e salvar no teu computador, no teu celular, enfim, para que você possa realizar a leitura, tá? Pode fazer impressão também. Vou fechar aqui. Então, a gente passou a leitura, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que é a atividade de aprendizagem e a atividade diagnóstica. É a pré-aula e a pós-aula. Então, eu tenho a atividade de aprendizagem, que é a atividade que eu faço antes da aula, tá? Que chama de pré-aula. O que é essa atividade? Ela consiste em 5 perguntas, no mesmo estilo da avaliação virtual, tá? Essa que não está disponível ainda. Ela vai estar disponível a partir de 15 de fevereiro, tá? Essa aqui tá. Essa é de 8 de fevereiro até 12/6, tá? Então, ela tá aqui disponível. Então, como é que eu faço para responder? Eu vou clicar, e aqui tenho todas as perguntas, tá? O que eu posso fazer? Bom, eu posso copiar essas perguntas todas, colar no meu Word, por exemplo, e fazer pesquisa e depois responder, tá? Mas, qual é a ideia? É que vocês façam um estudo e depois vão responder essas questões para que vocês tenham uma noção daquilo que vocês conseguiram se preparar para a aula, né? Para que vocês saibam como é que vocês estão preparados para a transmissão da teleaula. E depois, para responder, é só escolher a opção, ele vai passar para a próxima, tá? Próxima questão e assim por diante. Então, ele vai descendo. Aqui no meu monitor ele não tá mostrando para vocês, porque ele tá menorzinho, então não tá mostrando. Mas ele vem aqui e você clica na próxima atividade, na próxima questão. São 5 questões, tá? Ah, eu só respondi. Você tem que responder e precisa confirmar depois. E aqui vai sair um númerozinho de protocolo, tá? Para que vocês verifiquem direitinho a resposta dessa atividade, tá? Então, depois que eu faço a avaliação, a atividade aprendizagem, eu vou assistir a teleaula e aí, depois que eu assisto a teleaula, eu vou fazer a atividade diagnóstica, porque para mim verificar a evolução que eu tive no conteúdo, né? Quando eu tive o conteúdo da teleaula, a transmissão da teleaula, eu vou fazer depois a avaliação diagnóstica, que vai funcionar da mesma forma, então de 8/2 a 12/6, tá? Vou clicar aqui em iniciar o período, sempre o período, tá, pessoal? Então, tudo de acordo, ó, aqui a gente consegue visualizar as alternativas e as questões. Ah, eu não quero fazer conectada, não tem problema, copia no Word, cola, faz no computador, ou quer imprimir, pode imprimir, também não tem problema, tá? E depois você só coloca
as respostas quando for clicar em ir para a atividade. Tá? Eu vou responder e passo para a questão seguinte, né? Vou selecionar uma alternativa aqui e vou passar para a questão seguinte. Tá? Voltei lá para a disciplina. Então, aí eu vou conseguir visualizar a minha evolução, né? Quando eu só fiz a leitura dos conteúdos web e a leitura do livro didático e depois que eu assisti a teleaula. Então, você vai verificando a tua evolução conforme você vai tendo acesso aos conteúdos, tá bem? Então, é bem importante que você faça todas essas atividades que estão disponíveis. Então, a gente já falou do fórum, falou da atividade de aprendizagem, diagnóstica, conteúdo web, a teleaula, né, leitura. Então, faltam duas coisas aqui. Falta a avaliação virtual, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, e depois a prova presencial. Então, a avaliação virtual. A gente tem duas avaliações virtuais, tá? Que é a avaliação virtual 1 e 2. E as duas têm um período determinado, tá? Então, por exemplo, a avaliação virtual 1 é de 8 de fevereiro até 8 de março, e a avaliação virtual 2 é de 8 de março, de 8 de fevereiro até 15 de março. Então, a gente, para poder responder essa avaliação, eu vou clicar aqui em iniciar, tá? Então, essa aqui eu já posso iniciar. Vou clicar nela, posso ver as questões direitinho, posso copiar e colar no Word, posso imprimir, posso pesquisar, para depois ir para a atividade e responder, tá? Tanto a 1 quanto a 2. Então, é importante que vocês verifiquem, né, os prazos dessas atividades para que vocês não percam esses prazos. No caso da avaliação virtual, se porventura você perdeu um prazo, tá? Você esqueceu de fazer uma delas. Eu fiz a avaliação virtual 1, depois eu me enrolei e não consegui fazer a avaliação virtual 2. Ok, nesse caso a gente tem uma opção que é única, tá? Que é a avaliação virtual substitutiva, ela tá aqui embaixo. Assim, ó. A gente tem a avaliação virtual 1, que tem a avaliação virtual substitutiva 1, e a avaliação virtual 2, que tem a avaliação virtual substitutiva 2. Então, é muito importante vocês cuidarem, tá? A 1, ela vai substituir a 1, e a 2 vai substituir a 2, tá? Então, a substitutiva, quer dizer, eu não fiz a avaliação virtual 1, tá? E aí, você faz a avaliação virtual substitutiva 2, por exemplo. Ele vai substituir a nota daquela que você fez e não vai te substituir a nota daquela que você não fez. Então, é importantíssimo cuidar isso. Avaliação virtual substitutiva, sempre pelo número. Eu não fiz a avaliação virtual 1, eu preciso fazer a avaliação virtual substitutiva 1. Eu não fiz a avaliação virtual 2, eu preciso realizar a avaliação virtual substitutiva 2, ok? Que também tem prazo já pré-determinado, tá? Elas têm um período, que a gente chama os períodos de recuperação daí, tá? Que vai do dia 31 de maio até 5/6, tá ok? Então, assim, eu quero fazer porque eu não tirei a pontuação. Por exemplo, assim, cada atividade tem uma pontuação, né? Aqui a gente tem a pontuação máxima de cada uma delas de 750 pontos. Então, se você tirou 600 pontos, por exemplo, e você quer fazer essa avaliação novamente para conseguir esses 750 pontos na avaliação virtual 2, um exemplo, eu vou lá fazer a minha avaliação virtual substitutiva 2, e a nota que eu tirar aqui vai substituir. Se eu tirar 650, se eu tirar 750, substitui. Se eu tirar 500, substitui também, tá? Então, é muito importante que vocês se organizem para fazer essa atividade. Ela pode ser uma atividade realizada com consulta, tá? Não há problema algum. Então, é importantíssimo que vocês se organizem, né? E não percam as datas. Perdi a primeira avaliação virtual 1, vou ter que fazer a substitutiva da 1. Então, eu preciso me organizar para não perder essa data. Se eu perder a data da substitutiva, infelizmente, não tem mais o que pode ser feito, tá? Em relação a essa atividade aí. Então, falamos da atividade, agora a gente vai falar da prova presencial, tá? Então,
quando vocês clicam em prova presencial, vocês vão verificar que vocês têm 3 provas disponíveis aqui. Vamos entender o que significa isso. A prova presencial, ela tem uma pontuação mínima, então, que é necessária, tá, para que você tenha a aprovação. Então, a pontuação mínima necessária é de 1.500 pontos. E a pontuação máxima são de 5.000 pontos. Então, assim, eu fiz a primeira chamada e eu tirei 5.000 pontos, por exemplo. Tirei a pontuação máxima, estou aprovado. Eu tirei um outro exemplo, tirei 1.500 pontos. Tenho a pontuação mínima, estou aprovado na prova presencial, tá ok? Então, assim, se eu tirar menos de 1.500 pontos, eu necessariamente preciso realizar a recuperação. Essa prova de recuperação, ela já está agendada, ela já tem uma data e a data dela é do dia 21/6 até o dia 26/6, tá? Aqui no semipresencial, ela aparece a data da aula da aluna e no 100% online ele vai aparecer a data de sábado, que é a referência. Porém, para qualquer uma da realização de qualquer uma dessas provas, nós temos um período que é o período da semana toda. Tá? Então, a gente tem o período da semana de prova. Por exemplo, a primeira chamada de prova, que vai ser a nossa primeira prova, o período de realização dela vai ser de 8 de março até 13 de março. Tá? Então, é uma semana de segunda a sábado, que é o nosso período letivo durante a semana. Então, você tem de segunda a sábado para escolher um dia e um horário que melhor lhe agrade para realizar essa prova, ok? E você tem o tempo de 3 horas de duração, a partir do momento que você der o aceite, né, que você iniciar a realização da prova, você tem 3 horas para terminar. Esse é o prazo que você tem para fazer a prova presencial, tá? Quantidade de questões, para o calouro são 16 questões e para o veterano são 12 questões. Então, ok, eu realizei a primeira chamada de prova e aí eu não atingi a pontuação mínima de 1.500 pontos, eu vou ter que fazer a recuperação. Essa prova de recuperação automaticamente vai ser liberada no sistema para mim. Então, o período dela vai ser de 21/6 a 26/6. Tá? Ela está aqui marcadinha já. Então, para você se organizar e fazer essa prova. Então, aqui eu tenho esse período, então, de 21/6 a 26/6 para realizar a prova. Funciona da mesma forma. Eu vou escolher o dia e o horário que melhor me convier para realizar essa prova e eu vou ter 3 horas para poder fazer, tá bem? Não tem consulta à prova digital. Se porventura você perdeu a primeira chamada de prova, então é necessário que você faça uma solicitação, tá? Para que você possa realizar essa segunda chamada aqui. Ela já está marcada, ela já tem data, mas é necessário que você faça uma solicitação. Porque a primeira prova ela é liberada, que a gente chama de primeira chamada, e a prova de recuperação, se o aluno não atingiu a pontuação mínima, ela é liberada também. Porém, se o aluno perdeu a primeira chamada de prova, há necessidade de fazer uma solicitação, né, de liberação dessa prova e pagar a taxa que se refere a essa prova. Tá? Então, a segunda chamada de prova, quando o aluno perde a primeira chamada, é necessário fazer uma solicitação de segunda chamada de prova e pagar a taxa da segunda chamada para que você tenha direito a realizar essa segunda chamada de prova. Então, ela já está marcada, porém, é necessário realizar a solicitação. Quanto tempo você tem depois que encerrou a tua primeira chamada de prova? Você tem 48 horas. Então, é necessário realizar a solicitação da segunda chamada 48 horas após o término do período da tua primeira chamada de prova. Então, encerrou no dia 13 de março a primeira chamada, né? O período da primeira chamada, você tem até
48 horas para solicitar a segunda chamada, tá bem? Fiz a segunda chamada de prova, fiz a solicitação, fiz a prova, não atingiu a pontuação mínima necessária, você vai ter direito a realizar a prova de recuperação que está ali agendada. Então, falando de prova, é isso aí. Pontuação mínima em cada uma delas, repetindo novamente, 1.500 pontos. Pontuação máxima, 5.000 pontos. E agora eu vou mostrar para vocês o engajamento. O que é o engajamento? Bom, vocês verificaram que começou aqui com 0, né? A Gisele já tinha o 100 aqui, se não me engano, e a gente vai, em cada campo que a gente vai entrando, que a gente vai acessando, vai visualizando, a gente tem uma pontuação. Quando você assiste a teleaula, você tem pontuação, a avaliação virtual, você participa do fórum, você faz a leitura dos conteúdos, faz as atividades de pré-aula e pós-aula. Então, cada uma dessas atividades, ela vai te dar pontos e você vai receber 1.000 pontos por realizar essas atividades, quer dizer, por estar assistindo a teleaula novamente, por estar fazendo a avaliação virtual, por estar participando das atividades de pré-aula e pós-aula, por você estar fazendo a leitura do conteúdo web, quer dizer, por você estar se preparando, né, para a sua prova, por você estar estudando os seus conteúdos, tá? Você vai ganhar, então, nessa disciplina aqui, 1.000 pontos. Como é que funciona o sistema de avaliação? Bom, vou mostrar para vocês aqui. Cada disciplina, ela é composta por uma série de atividades. Então, eu saí aqui, né? Cliquei em ações e vou clicar em visualizar pontos aqui. Em cada disciplina você consegue visualizar isso. Então, assim, ó, como é que eu sei qual é a minha pontuação mínima necessária para que eu seja aprovado? Onde tem mínimo aqui? A gente tem mínimo em 1.500 pontos na prova presencial, tá? Então, eu preciso ter o mínimo de 1.500 pontos para ser aprovado na disciplina, eu tenho que ter 1.500 pontos na prova presencial e o mínimo de 6.000 pontos no total da disciplina, no total geral da disciplina, tá bem? Então, aqui ela acessou, ela já ganhou 200 pontos de engajamento, tá? Tá aqui o engajamento dela, não fez nenhuma atividade ainda, tá? Como é que não aparece o fórum que a gente respondeu lá? Bom, o fórum que nós respondemos lá não foi corrigido ainda, então ele não está valendo como pontuação. Essas atividades aqui, onde tem a pontuação, é apenas depois que elas são corrigidas. Enquanto você só fez elas vão aparecer para você aqui no engajamento, tá? Aqui vai aparecer a média final, bem tranquilo. Não é o boletim de vocês, mas aqui vocês podem ter uma base, tá? De como é que está a disciplina, de qual a pontuação que está faltando ou está sobrando pontos. No caso do primeiro semestre, a pontuação máxima, são 14.000 pontos, tá? Porque vocês têm um pouquinho mais de pontuação aqui. Vocês estão vendo que aqui tem uma atividade interdisciplinar, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que é essa atividade interdisciplinar. A gente clica. Voltei aqui. Atividades interdisciplinares. Então, é um trabalho que vocês têm que realizar, tá? Esse trabalho, no 100% online, ele é individual e no semipresencial, ele é em grupo. Então, aqui tem o portfólio, as orientações direitinho, aqui os materiais complementares para que o aluno faça a pesquisa, tá? Então, as orientações, elas são passadas pelos professores das disciplinas. Nessas orientações vão aparecer para vocês todas as disciplinas que esse trabalho interdisciplinar ele envolve e que ele dá pontuação. Então, a pontuação máxima nesse trabalho interdisciplinar são 3.500 pontos, tá? Você vai fazer um trabalho de pesquisa, vai digitar ele no Word, dentro das normas da BNT, tudo certinho. Então, para que você localize, então, esse esqueleto, a gente tem um esqueleto pronto, né, dos trabalhos, a gente tem disponível na biblioteca digital. Eu vou gravar um vídeo posterior. Então, cliquei, então voltei aqui para o curso, né? E aqui a gente mostrou, então, todas as atividades, incluindo a atividade interdisciplinar, tá?
Agora eu vou mostrar para vocês a parte dos serviços. Então, a gente tem aqui o financeiro, que são os boletos. Eu não vou clicar no boleto da colega aqui, tá? Mas aqui a gente tem as solicitações de serviço. O que eu faço nessas solicitações de serviço? Eu faço a solicitação de inclusão e exclusão de dependência, adaptação, quando eu tiver, no caso de eu ter sido reprovado em alguma disciplina, ou no caso de eu vir transferida ou obter aproveitamento, tá? Ou eu faço solicitação de segunda chamada de prova, também está disponível aqui para o aluno. Então, como é que eu faço essa solicitação? Clico aqui, ó, segunda chamada de prova e exame. Então, 48 horas depois que termina o meu prazo, eu tenho até 48 horas depois que termina o meu prazo, né, para mim poder solicitar. Clico em nova solicitação. E aí ele vai marcar, ó, seleciona a prova, vai aparecer a disciplina aqui que você tem e o motivo particular, bem tranquilo, e vou continuar. E aí ele vai liberar, então, um boleto para que eu faça o pagamento da solicitação. Faço a impressão do boleto ou faço o pagamento direto pelo site. Tá? Mas é importante que vocês gerem o boleto, gerem o comprovante da solicitação, né, e do pagamento, tá? Então, aqui são as solicitações. Nesse caso, a mais importante para nós é a segunda chamada de prova, tá? Voltei lá para os cursos. Então, aqui a gente tem na parte inicial, ali na secretaria, de novo. Aqui, ó. Aqui a gente tem carteirinha de estudante, informativo de mensalidade para o imposto de renda, então é sempre as mensalidades que você fez o pagamento no ano anterior, né? Ela libera aqui o informativo. Aí, se eu tiver que questionar o valor de inclusão e exclusão de disciplinas, aqui a gente aparece serviços acadêmicos, ó, esses são os mais frequentes, tá? Aqui eu tenho algumas dúvidas, então eu quero, ó, atestado de conclusão, atestado de vínculo, atestado de matrícula, certificado de qualificação profissional. Tem alguns cursos de tecnologia que já tem o certificado. Quando você está na metade do curso, é só você solicitar. O teu histórico escolar, a carteirinha que a gente já falou, e suspensão de disciplina por matrícula tardia. Isso aqui, por exemplo, assim, ó, quando o aluno faz a matrícula mais tarde, lá até abril, por exemplo, já passou, que é o nosso período de matrícula, já passaram 2 disciplinas, até 3 de repente. Então, ele pode fazer a solicitação de suspensão dessas disciplinas, ele para de pagar elas e para de cursar, para cursar elas no próximo semestre, tá? Então, e todas as solicitações que vocês fizeram, elas vão ficar aqui, né, nesse campo, as solicitações abertas para vocês, tá? Aqui são os boletos. Aí aqui a gente tem uma parte que chama de empregabilidade. O que é isso? É o nosso canal Conecta, tá? O canal Conecta, ele é um canal que faz uma ligação entre as empresas e o aluno, entre as empresas e a mão de obra. Então, seja ela estágio ou seja ela trabalho mesmo, tá? Então, é bem interessante, tem mais de 1.000 empresas cadastradas a nível de Brasil. A gente tinha esses dias vagas para bancos, tá? Então, é bem bacana, tinham várias vagas aí, inclusive em Passo Fundo. Ele te dá dicas, além de te dar a oportunidade de trabalho, ele te dá dicas de como se comportar, outros tipos de dicas, assim, ó, simulação de entrevistas, eu vou ter que trabalhar com networking, com os seus desafetos, que tal agora, 10 perguntas para fazerem uma entrevista de emprego, 25 perguntas e respostas para entrevista de emprego. Então, assim, um depoimento de alunos contratados, entrevistando e explicando. Então, assim, ele te dá, é bem interessante para toda a rede, né, do Grupo Kroton. E é bem interessante porque ele te dá dicas, além de você poder ter acesso, então, às vagas, né, tanto de estágio quanto de trabalho remunerado, tá? Então, essas são a parte de empregabilidade, né? A gente tem aqui os cursos livres. Bom, os cursos livres, a gente passou ali no grupo para vocês a quantidade de horas necessárias, né? Que são atividades curriculares obrigatórias para que vocês vão fazer, né? Então, cada curso tem uma quantidade exata de horas e vocês precisam nos enviar esses certificados. Então, a gente tem nesse site aqui dos cursos livres,
tá? Que tem tantos cursos que são da Unopar quanto de cursos de parceiros. Não quer dizer que seja obrigada você realizar esses cursos, mas estão à disposição de vocês. Então, a gente tem cursos aqui a partir de R$ 14,90. E no início dos cursos, no momento da rematrícula, geralmente a gente tem algumas campanhas de matrícula antecipada e tal, e você ganha determinados cursos também, é bem interessante. Aqui a gente tem o Amigo Vale Prêmio, tá? O que é o Amigo Vale Prêmio? A partir do momento que você está matriculado no site, na Unopar, né, você tem condições de fazer a indicação de amigos. E esses teus amigos, eles vão ganhar, e você vai receber, então, pela indicação, depois que esse teu amigo ele foi matriculado, né, ele se matriculou, você vai receber R$100 de desconto no valor da tua mensalidade. Então, assim, a gente tem alunos que por um semestre não fizeram pagamento de mensalidade, tá? Que só fizeram realmente indicações. Por quê? Porque a gente vai com o vestibular até abril, né? Até o início de abril ali, e depois a gente começa de novo um novo vestibular para matricular na metade do ano. Então, a gente consegue sim ter essa flexibilização, né? E vocês podem fazer indicação tanto na graduação quanto na pós-graduação. E o valor que vocês recebem é o mesmo valor, né? Tirando quando a gente tem alguma promoção, por exemplo, Black Friday da pós-graduação, um exemplo, que a gente aí teve um valor um pouquinho menor. Mas no normal, tá? O valor é esses R$100 de desconto que você vai obter na tua mensalidade, né? Você vai pagar R$100 a menos na tua mensalidade, conforme a indicação que você fizer, né? Então, você tem um prazo, se você fizer o pagamento, o aluno fizer o pagamento até o dia 15, por exemplo, você recebe no mês seguinte. Se ele fizer o pagamento depois do dia 15, você recebe no outro mês. Tá? Mas é bem interessante e ajuda bastante. Então, não precisa ser só amigo, pode ser familiar, pode ser colega de profissão, pode ser colega de trabalho, né? Colega de futebol, então, de esportes em geral, tá? Pode ser qualquer pessoa e você tem direito, então, pode ser até o teu irmão. Ele tem direito, então, você tem direito, então, ao desconto. A partir do momento que ele fizer a matrícula, ele já pode começar a indicar também e vai ter direito a esse desconto também pelas indicações. Então, falamos da secretaria, os boletos, né, que são os pagamentos de vocês, do Amigo Vale Prêmio, aqui, Desafio Nota Máxima. O Desafio Nota Máxima, você vai ter acesso com o teu CPF e com a senha é o teu CPF também, tá? Então, o que é o Desafio Nota Máxima? A ideia do Desafio Nota Máxima é nivelar todos os alunos. É que vocês tenham o mesmo nível de conhecimento, tá? Do início ao fim da faculdade. Então, a gente tem aí um simulado, no primeiro momento que você vai fazer o acesso, você vai fazer um simulado diagnóstico. Esse simulado diagnóstico, a gente pede que o aluno não utilize consulta para realizar esse simulado. Por quê? Porque ele vai te mostrar aquilo que você tem de deficiência, aquilo que você conhece mais dentro da tua área. E aí vai formar para você ele vai ter dentro do teu perfil, ele vai elaborar os questionários, né? Para que você responda, para que você fique nivelado. Então, tudo que você tem pouco conhecimento no conteúdo, ele vai melhorar o teu conhecimento trabalhando em cima dessas tuas necessidades. Tá? Então, quando você estiver respondendo o simulado diagnóstico, não procura material, tá? Não faz consulta, responde aquilo que você acha que é. A partir do momento que você estiver realizando os desafios semanais, aí sim, aí você faz consulta, porque consultando você vai estar também contribuindo para o teu aprendizado. Tá? E aí aparece depois os melhores do teu curso, os melhores da tua turma, os melhores da instituição, vão aparecendo ali no Desafio Nota Máxima. Então, todos os alunos que estão matriculados na Unopar hoje fazem obrigatoriamente o Desafio Nota Máxima, tá legal? Então, falamos de todas essas opções que a gente tem aqui.
A gente vai voltar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Assim, ó, aqui aparece, quando clica em meu curso, ele aparece todas as disciplinas que você já cursou, quando que você cursou e a nota dela, tá? Então, aparece ali do lado, ó, esse tá pequenininho aqui, então aqui é a nota, perdão, aqui é a nota, tá? Aqui é o ano que ela cursou, qual foi o semestre, a carga horária e a disciplina. Aqui ela teve aproveitamento de estudos, aqui falta cursar, então, essa é uma aluna que veio de transferência, tá? E aqui vão aparecer, ó, todas as disciplinas restantes, tá? Que ela tem que cursar. Então, eu vou clicar ali de novo em estudar e vou mostrar o ambiente novamente para vocês. Porque eu quero fazer um vídeo da biblioteca digital, né? E a gente já vai entrar agora direto, acho que vai ser mais fácil, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a biblioteca digital. Tá aqui no apoio ao estudo. Vou fechar essas abas aqui que eu tenho uma aba aberta. Aqui eu tenho acesso às teleaulas que vocês têm direto lá no ambiente de aluno, tá? Os periódicos, referências digitais, sala de leitura, os tutoriais que são muito importantes e a padronização dos trabalhos acadêmicos. É aqui, tá? Que vai estar, então, o esqueleto, aquele que eu falei para vocês, tá? Dos modelos. Então, a gente vai trabalhar, ó, modelo de elaboração de trabalhos acadêmicos, tá? Então, aqui a gente tem modelo, instruções para a utilização dos modelos e o modelo de capa, tá? Então, é bem importante vocês darem uma olhadinha aqui. Na biblioteca, vocês têm que fazer a leitura do tutorial, tá? Para poder verificar como é que é feito o acesso. Nós temos as várias bibliotecas que nós somos parceiros, tá? Essas bibliotecas, a gente tem mais de 5.000 exemplares, tanto nacionais quanto internacionais, para que vocês tenham acesso. É importante, então, fazer, pessoal, assistir, tá? Esse tutorial aqui, tá? Então, é bem interessante. Pessoal, saiba como acessar a base de periódicos, livros eletrônicos, acesso rápido às teleaulas, referências digitais, consulta avançada e busca. Tá? A gente tem, inclusive, livros de literatura para fazer leitura. Então, voltei lá. E eu vou dar uma olhadinha, então, aqui em apoio ao estudo. O que eu quero no apoio ao estudo? A gente precisa que vocês façam a leitura dos manuais. Eu tenho o manual do 100% online de avaliação continuada e o manual de avaliação continuada do semipresencial e o manual acadêmico, tá? Então, cada um estou matriculado no 100%, vou fazer a leitura do manual do 100%, do semipresencial a mesma coisa e o manual acadêmico os dois, tá? Então, é muito importante que façam a leitura. Por quê? Porque aqui fala de prazos, aqui fala de notas, aqui fala de como meios de reprovação, atestado médico, então tudo isso, tá? Então é bem importante que vocês façam a leitura desses manuais, tá? Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. Ah, documentação. Então assim, ó, aqui vocês enviaram os documentos pra gente, aqueles que não enviaram, por favor, nos enviem. Geralmente em até 60 dias úteis após o envio deles, tá? A gente insere no sistema tudo isso e é feita a confirmação. Então, vocês fazem a verificação, tá? Dos documentos pendentes de vocês. Então, aqui aparece, ó, documento inválido, então a necessidade de enviar documentos. Ah, documento válido, aqui então ele aparece, pendente, documento inválido, tá? Então, apareceu a resposta aqui embaixo, então qual é o problema? Então, aqui diz, ó, recebemos a cópia digitalizada do documento parcialmente ilegível. Solicitamos o envio do documento legível digitalizado. Então, às vezes acontece de você ter algum problema na digitalização, enfim, é importante enviar novamente para que a gente faça ou nos entregar o documento aqui, a gente faz a digitalização aqui no polo mesmo e entrega para vocês, tá? A gente não precisa ficar com nenhum documento original de vocês aqui, mas a cópia digitalizada com boa qualidade é fundamental. Vamos dar uma olhadinha aqui.
Aqui tem os contratos de vocês, tá? A parte de renegociação, se porventura houver algum problema de atraso de mensalidade, vocês podem fazer direto aqui no próprio ambiente. A gente, no apoio ao estudo aqui, a gente falou, esqueceu de falar das mensagens, ó. Vocês viram que aqui tem uma caixinha de mensagem, né? Então tem um envelopinho aqui que tem 31 mensagens. Então aqui a gente vai acessar. Então, uma forma de contato que vocês têm com o tutor eletrônico de vocês, que é bem importante. Vocês podem enviar as dúvidas de vocês, ó, que ela já mandou boas-vindas, tá? Dúvidas para o tutor eletrônico, pode enviar aqui por mensagem. Então, como é que eu faço? Vou clicar aqui, venho aqui na carinha, clico no curso, né, no semestre, e aqui, ó, tutor, tá? Vou clicar em cima aqui e ele já vai abrir para mim aqui, ó, tá aqui o nome da tutora. Vou escrever a mensagem e vou enviar mensagem, tá? Bem tranquilo, e depois eu verifico na minha caixa de mensagens de envio, né, essa mensagem foi. Para confirmar, porque às vezes pode acontecer algum erro, e eu fico lá esperando a resposta de uma mensagem que eu não mandei, né? Já aconteceu isso. Então, eu verifico o envio e posteriormente vai ficar aguardando, então, né, o retorno dessa resposta. Tá? O tutor eletrônico, ele tem até 72 horas para responder as questões de vocês, tá, pessoal? Se vocês tiverem algum problema com o tutor eletrônico, entre em contato conosco, que a gente entra em contato com a coordenação dos cursos. Aqui em ajuda também é interessante, a gente tem um vídeo, tá, para que vocês assistam, tem o tour virtual e o PDF do manual, tá? Então é bem interessante que vocês façam o acesso, né, a esses materiais, tá? Bem importante mesmo. Aqui ele aparece, ó, esse sininho, né, que você tem, ó, atividades a vencer, recebeu mensagens, então, que não foram lidas, e aqui aparece a quantidade de mensagens, tá? Aqui na frente, deixa eu ver se eu entro aqui. Ele aparece aqui, ó. Vocês podem fazer, colocar uma foto de vocês aqui. Aqui, ó. Então, vai colocar uma foto tua, pode colocar os teus dados direitinho para aparecer, tá? Quando você, exemplo, quando você coloca a tua foto, lá no fórum vai aparecer a tua foto, né? Quando você faz os comentários, tá? Eu vou botar ali para a secretaria. Então, pessoal, acho que para um primeiro vídeo tá ok, né? Para que vocês tenham noção de como funciona o ambiente de vocês ali. E eu vou mostrar, já tá liberado ali no campo a prova. Eu vou mostrar a prova para vocês, tá? Por que eu vou mostrar essa prova? Para que vocês não fiquem tão curiosos. Então, depois a gente vai mostrar o acesso direitinho, vai passar um vídeo, tá, mais adiante, mais próximo da prova, né, para que vocês não fiquem nervosos, tá? Então, a gente vai passar essa prova para vocês. Vamos voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar mais um pouquinho. Aqui, ó. Então, aqui, ó. A prova, ele aparece aqui como agendamento de prova digital. Não é que você tenha que agendar. A prova, ela já vai aparecer para você, tá? Então, você não precisa agendar absolutamente nada. Ela já vai estar disponível aqui. Então, assim, ó. Vão aparecer as orientações direitinho e aqui embaixo vão aparecer os dados, né, da tua prova. Tá? E aí, a partir dessas orientações, você vai clicar. Então, ela vai estar disponível aqui, tá? Você não precisa agendar, ela vai estar agendada. Já disponibilizada, né? Apenas para que você clique no link e coloque os dados que são pedidos, tá bem? Então, a princípio é isso, tá? E no próximo vídeo a gente fala mais um pouquinho. Vocês podem mandar pra gente sugestões, né, de vídeos e a gente vai marcando, vai gravando para vocês, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, então, e fiquem com Deus. Tchau, tchau.